Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui mais uma vez e a minha oração no dia de hoje é que mais uma vez a palavra do Senhor ela encontre um lugar no nosso coração, ela encontre um lugar de repouso, um lugar de alívio, um lugar aonde ela preencha tudo aquilo que não pode ser preenchido. Essa é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, que ela traga restauração, que ela traga entendimento, discernimento e que ela traga orientações, que ela traga caminhos, novos caminhos, que ela traga esperança. Então eu gostaria, há algum tempo já, o Senhor tem colocado, meus irmãos, minhas irmãs, esse texto, e eu gostaria que você que pode, acompanhe comigo. A Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 22. E o tema dessa noite, nós vamos falar a respeito da caverna de Adulão. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim: Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 2: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Até aqui, meus irmãos. Esse texto, ele fala muito ao meu coração. Ele fala muito comigo. É um texto em que fala de um local. E o que tinha nesse local? Nada de especial. Esse local, na verdade, era uma caverna. A caverna de Adulão. E nesse contexto que nós acabamos de ler, esse local nada mais era do que agora na vida de Davi, de um homem que estava fugindo, de um homem que estava em fuga para salvar a sua própria vida. Essa caverna, esse local, é um lugar agora de esconderijo. É um lugar agora onde Davi, ele se escondendo dos seus inimigos, se escondendo do rei Saul, se escondendo dos guerreiros de Saul, se escondendo agora por um período, por um tempo, ele encontra um local, a caverna de Adulão. E o que eu acho tremendo nesse lugar, meus irmãos, é que esse local ele não tinha nada de especial. Ele era uma caverna, ou seja, era um lugar escuro, era um lugar úmido, era um lugar que, dependendo de dia, era um lugar quente, mas à noite era um lugar frio. Era um lugar onde, aos olhos humanos, ele não tinha nada a oferecer. Era uma fase agora de esconderijo. Era uma fase agora em que Davi precisava desse refúgio,
precisava se esconder, até mesmo porque nesse local, creio eu, que ele precisava descansar, ele precisava dormir, precisava deitar, para que no outro dia ele pudesse continuar sobrevivendo. Então ele entra nesse local agora com o intuito da fuga, com o intuito de se esconder, mas também de sobrevivência. E o mais interessante é que quando a família de Davi, a Bíblia diz no verso 1 que quando os irmãos dele, alguns dos seus irmãos e a casa do seu pai, eles ouviram, né? Eles ouviram que Davi estava naquele local. A Bíblia diz que eles foram até Davi. Eles não permitiram que Davi ficasse sozinho naquela situação. Eles foram até Davi. E agora o mais interessante é que no verso de número 2, olha que interessante. Davi estava numa situação difícil, Davi estava sozinho, Davi provavelmente estava com medo, Davi agora estava cheio de dúvidas, cheio de incertezas, inseguranças, com fome. E agora ele nesse local, nessa caverna, a sua família ouve que ele está nesse lugar, vai até o encontro dele, e não só a sua família. A Bíblia vai dizer agora, que nós acabamos de ler no verso 2, que ajuntou-se a ele todo homem, irmão. Ajuntou-se a ele, a Bíblia diz que eram 400 homens. E esses homens, eles não eram o melhor da sociedade. Eles não eram príncipe, eles não eram ricos, eles não estavam numa condição favorável, mas olha que interessante, eles se achavam em aperto, eles eram endividados e eles estavam com seu espírito desgostoso, ou seja, esses homens, eles não tinham nada para oferecer. Esses homens, eles estavam em aperto, irmão. Em aperto. Em aperto. Esses homens, eles estavam com dívidas. Muitas dívidas. E esses homens, eles estavam com o espírito desgostoso. Ou seja, não havia esperança. Não havia alegria. Não havia motivo de comemoração. Esses homens, eles eram o pior do que a sociedade pudesse oferecer naquele momento. E o que eu acho mais interessante é que Davi em aperto, Davi em angústia, Davi na caverna, ele agora recebe a sua família, e agora a Bíblia diz que 400 homens que estavam nesse estado vão até ele. Ou seja, Davi precisava de ajuda, ele precisava agora de um apoio, de uma segurança, e a Bíblia diz agora que 400 homens, que talvez estavam pior do que ele, pior do que a situação que ele estava, esses homens, eles se encontravam em aperto, em dívida e desgostosos. E o que eu acho interessante, irmãos, é o cuidado de Deus, é o cuidado do Senhor. Porque a Bíblia diz que Davi, ele não rejeitou esses homens. Ele não rejeitou essas pessoas com problema. Ele não rejeitou essas pessoas que vieram até ele. Ele poderia ter rejeitado. Ele poderia ter olhado agora para o seu próprio umbigo e ter falado para esses 400 homens: olha, eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para dar. Certo? Eu não tenho nada. E quem sou eu agora, na situação que eu estou, para estender a minha mão para vocês? Eu não tenho nada. Eu não consigo, nesse momento, dar nem atenção. Porque eu estou na fuga e eu não sou o homem, a pessoa mais apropriada para cuidar de vocês. Não, ele não fez isso. A Bíblia diz, irmãos,
que no verso 2, no final, diz assim, continuamos lendo, e ele, Davi, se fez capitão deles, ou seja, o capitão é aquele que se coloca à frente, o capitão é aquele que guia, é aquele que ensina, é aquele que instrui. Então, olha só, esses 400 homens nessa situação terrível vão até Davi, o servo de Deus, e o servo de Deus agora se faz capitão deles. E os irmãos sabem, a história diz que esses 400 homens, mais para frente, no decorrer da história, esses homens, eles são os valentes de Davi. Esses homens, eles se tornam o exército de Israel. Através da vida desses homens, e Davi comandando esses homens, quando Davi se torna rei, esses homens, eles são os guerreiros de Davi. Eles vão lutar as guerras do Senhor. Esses homens que agora estavam nessa situação, esses homens, eles vão até a caverna de Adulão, lugar que não tinha nada para oferecer. Davi, ele olha, ele se compadece, ele estende a mão para essas pessoas, ele treina essas pessoas, ele se faz de capitão, ele treina essas pessoas, ele ajuda essas pessoas, ele faz com que essas pessoas agora, elas começam a ter um novo olhar, um novo significado. Ele entende agora que essas pessoas, elas precisam ter um valor. Elas precisam de um valor. Elas precisam de um caminho. Elas precisam agora se levantar. Elas precisam agora se reerguer. Elas precisam agora ser colocadas novamente diante da sociedade. Porque eles estavam nessa situação, eram 400 homens, estavam nessa situação, estavam nessa angústia, mas naquela angústia, naquela caverna, naquele lugar onde aparentemente era um lugar de esconderijo, era um lugar de refúgio, era um lugar de fuga, era um lugar de solidão, irmão. Era um lugar de solidão, porque Davi não imaginava que ali ele teria a companhia de pessoas, da família e de pessoas, de homens, 400 homens. Ele não imaginava que ali seria um período em que ele estaria sendo o auxílio daquelas pessoas, mas aquelas pessoas também estariam sendo um auxílio na vida dele. Então é isso que eu entendo dessa palavra. É isso que eu entendo para mim e para a sua vida. Para mim e para a sua vida, irmãos. Nós não podemos desprezar, nós não podemos menosprezar ninguém. Nós temos sim que estender a mão, que ajudar. Nós temos sim. Quantas não são as vezes que você não está num bom dia, que você não está vivendo uma fase boa? Quantas não são as vezes que você está naquele período que você quer ficar só, que você não tem nada para oferecer? E são nesses períodos que Deus coloca pessoas para que você ajude, para que você estende a sua mão. Não fira, não aponte o dedo, porque tem quem faça isso. Eles estavam nessa situação porque estavam sendo dessa maneira, julgados, machucados, caluniados. Quantas não são as vezes que nós não temos uma palavra, que nós não temos um conselho, nada? Quantas não são as vezes que nós não temos nada para oferecer, que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de uma palavra? Você já passou isso? Aquele dia que você precisa de uma palavra, aquele dia que você está quebrado, aquele dia que você está cheio de angústia, aquele dia que você está por dentro, só misericórdia de Deus. E é nesse dia
que Deus ainda coloca pessoas no seu caminho para que mesmo você numa situação terrível, você seja capitão dessas pessoas. Você tem uma palavra para essas pessoas. Você tem um abraço para essas pessoas. Você tem um sorriso para essas pessoas. Você tem um ombro amigo para essas pessoas. Quantas não são as vezes? Quantas não são as vezes que nós não temos nada para falar? E são nesses dias, preste atenção, são nesses dias, os dias mais difíceis da sua vida, que você acha que está tendo muito problema e ainda aparece 400 problemas a mais. Que você olha e fala, poxa vida, Senhor, e agora? Mas nessa situação, o Espírito Santo vai te dando graça, vai te dando entendimento, vai te dando discernimento, calma, estratégia, sabedoria, e você acaba sendo luz no caminho dessas pessoas. A minha oração é que você seja luz, é que você seja uma pessoa em que homens, mulheres, famílias olhem para você e verdadeiramente vejam a presença do Senhor, que vejam a graça do Senhor. Os irmãos lembram lá na hora da crucificação, quando a multidão gritava, crucifica, crucifica, crucifica. Muitos ali no meio daquela multidão, quantos ali não receberam cura, quantos ali não participaram da multiplicação de pães e peixes, quantos ali não presenciaram os milagres. E naquele momento que nosso Senhor Jesus, sendo crucificado, aquela multidão inflamada dizia, crucifica. E o Senhor Jesus, mesmo naquela situação, a mais terrível de todas que alguém pode passar, ele olha e ele diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. No momento da dor, no momento da angústia, no momento da crucificação, o Senhor Jesus, ele foi luz para todos aqueles que o acusavam. Que nós, irmãos, possamos ter esse entendimento, que nós possamos ter esse discernimento. Deus vai te usar, Deus vai usar situações na sua vida. Escute o que eu estou falando. Deus vai usar muitas vezes você, nos piores dias da sua vida, para que você seja luz na vida de outras pessoas, para que você seja aquela mão, não que aponta, mas aquela mão que traz para perto. Então, recebe essa palavra. Esse é o entendimento da caverna de Adulão. Um lugar onde ele achou que ele ia se esconder, um lugar onde ele achou que ele ia ficar quieto, sozinho. Nesse lugar apareceram pessoas que precisavam de uma palavra de alguém que não tinha naquele momento uma palavra. Que precisavam de algo de alguém que naquele momento não tinha nada a oferecer. Quantas vezes acontece isso na nossa vida e nós viramos as costas, mas que a partir de hoje, eu e você, que a gente tenha essa clareza e que a gente saiba que o Senhor nos chamou para que nós venhamos ser o bom samaritano, aquele que passa
e não só olha, mas aquele que passa, olha, vai e serve de remédio, serve de cura, serve de consolo, não de dó, mas aquele que é usado por Deus para levantar, aquele que é usado por Deus para falar: meu irmão, minha irmã, você está passando por isso, mas tem fé, tem bom ânimo, porque a palavra de Deus, ela pode mudar essa situação. A palavra do Senhor, ela muda toda e qualquer situação. Então recebe essa palavra e que o Senhor te dê graça e força, porque não é fácil, irmão. Não é fácil, mas com o nosso Senhor nós podemos todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos abençoe em mais esse dia. Pai, que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a ter compreensão, nos ajude, Pai, a ter clareza, nos ajude, Senhor, a ser instrumentos na Tua mão, para que nós possamos ser consolo e graça na vida de outras pessoas, não para nossa honra e nem para nossa glória, não, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, ser aquele que abraça, ser aquele que conforta, ser aquele que alegra, ser aquele que sempre tem uma palavra do céu para aquelas pessoas que estão angustiadas. Senhor, nos continua nos guardando, continua nos abençoando e continua, Senhor, firmando cada vez mais a Tua palavra no nosso coração. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Agradeço os irmãos por mais essa oportunidade. Fiquem todos na graça e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Até que Ele venha. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. Amém. Forte abraço.